Bem-vindos! Meu nome é Giovana Lima e estou com o professor Paulo Arvati para falar sobre a pesquisa Qualidade Institucional e Tributação do Capital em Economias em Desenvolvimento, escrita em coautoria com o professor Luiz Araújo. Bem-vindo, professor! Boa tarde, obrigado pelo convite de estar aqui para falar sobre a minha pesquisa. Você poderia começar situando a sua pesquisa e nos explicando como é o objeto de estudo? Então, meu objeto de pesquisa é tentar entender o mecanismo de decisão dos investidores de países desenvolvidos e em países em desenvolvimento e como é que os governos estipulam a sua política tributária. Na verdade, nós estamos trabalhando com um ambiente diferenciado do que a literatura trabalha, que é um ambiente onde a gente introduz a qualidade das instituições dos países e um ambiente onde não existe competição tributária entre os países. Então, a maioria dos trabalhos mexe com essa questão dos países competirem tributariamente. Então, a gente não trabalha com essa questão porque a gente está pensando em países desenvolvidos com relação a países em desenvolvimento. Um país em desenvolvimento, o que se faz aqui do ponto de vista tributário, não deve de forma alguma preocupar o que acontece nos Estados Unidos. Então, essa é a questão, é nesse ponto que a gente está trabalhando. Você explica dois regimes de tributação que os países emergentes ou em desenvolvimento podem adotar em relação ao capital. Você poderia explicar quais são e as diferenças entre eles? Na verdade, os países, eles podem, nesse tipo de modelo que a gente está trabalhando, escolher tributar o capital interno como capital internacional de forma idêntica ou tributar o capital interno e o capital internacional de forma diferenciada. Isso é muito importante porque, na verdade, a literatura está mostrando que se você tributar de forma diferenciada, você consegue ter um retorno maior do ponto de vista tributário para fazer mais bem público. E o nosso trabalho, na verdade, está mostrando que num ambiente onde você tem incerteza dos investidores, se os investidores conseguirem definir um pouco da qualidade desse país, se a qualidade for boa, você pode fazer uma única tributação e conseguir mais receita do que se fizesse uma dupla tributação sobre o capital interno e o capital internacional. Professor, e como o governo sinaliza para os investidores a qualidade de suas instituições? Os países não enviam esse sinal. Na verdade, os investidores é que têm que tentar entender qual é a qualidade dessas instituições que estão lá nesse país. E é muito importante para a decisão deles, né? Eles precisam saber se, por exemplo, não vai acontecer como no caso da Argentina, por exemplo, que o cara vai lá, investe no país e o governo vai dar um confisco, né? Que para nós, do ponto de vista econômico, tributação total e confisco é a mesma coisa. Então o cara ele tem que saber até que ponto existe qualidade para que isso não aconteça lá dentro do país. Então um grande número de investidores que tem essa informação e o país tem a qualidade, ele pode trabalhar com uma única tributação, ele não precisa diferenciar a tributação entre capital interno e externo, que ele vai, como eu falei para você, conseguir uma receita maior e produzir mais bem público. Muito obrigada. Obrigado a vocês. E para saber mais sobre essa pesquisa, acesse o link abaixo. Obrigada!